Em novembro de 1922, aconteceu a queda oficial do Império Otomano. Até aquele momento, com a ascensão e o crescimento, a expansão desse império, muitos pioneiros adventistas, com destaque para Uriah Smith, acreditavam que a Turquia, o Império Turco-Otomano, teria um destaque, uma menção especial, quem sabe, nas profecias apocalípticas. Tanto é que Uriah Smith e alguns outros identificavam a Turquia como sendo o rei do norte, lá de Daniel capítulo 11. Essa ideia, essa posição, essa interpretação acabou caindo por terra, ficou no passado, até porque o Império Otomano, como eu disse, ele ruiu e não existe mais. Então, teólogos da igreja reestudaram o assunto, se aprofundaram no tema e concluíram que realmente não fazia sentido aplicar o rei do norte, Daniel 11, ao país, ao império, à Turquia, enfim. Curiosamente, algumas poucas vozes atualmente tentam ressuscitar essa ideia que foi deixada para trás pela igreja e estão aí divulgando vídeos, estão publicando algumas coisas, tentando trazer de volta a Turquia, como se ela tivesse uma relevância profética e pudesse ser relacionada então com o rei do norte, ali de Daniel capítulo 11. Eu gostaria que você assistisse depois, tenho aqui no meu canal alguns vídeos que falam sobre essa profecia. De fato, Ellen White diz que essa parte final de Daniel 11 está prestes a se cumprir, e se você se lembra bem, o capítulo 12 começa com a menção a Miguel, dizendo assim que neste tempo Miguel se levantará e vai defender o seu povo, ou seja, é a parte final da história realmente, né? Então, se essa parte final de Daniel capítulo 11 está prestes a se cumprir, isso quer dizer que nós estamos realmente muito próximos da volta de Jesus. Agora, o que significa isso? O rei do sul, o rei do norte e essas lutas entre eles? Bem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links para que você possa assistir a vídeos que já estão no meu canal, alguns estudos que eu já apresentei sobre esse tema, que não é o caso aqui nesse momento, não quero me deter no capítulo 11, na parte final dele também não, mas simplesmente quero neste vídeo mencionar, fazer menção e ler alguns trechos de um artigo bem interessante que foi publicado em 1957, na edição de maio da revista Ministry. A revista Ministry tem o equivalente aqui no Brasil, que é a revista Ministério. Ela é uma publicação oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, voltada principalmente para pastores, para obreiros, para líderes da igreja. Então ela representa, assim, a visão da igreja a respeito de vários temas. E nesta edição que eu mencionei, de 1957, esse artigo estuda exatamente esse tema, a respeito do rei do norte e a eventualidade de talvez ele ser ali a Turquia. E obviamente que esse artigo mostra que não é o caso. Eu vou colocar aqui na tela, então, um artigo para a gente ler junto. Eu não vou ler todo ele, eu vou deixar na descrição aqui o link para que você possa ler todo, se você quiser se aprofundar nessa questão. Eu vou ler alguns trechos que eu já grifei aqui nesse texto. Mencionar também que um grupo de estudiosos, aqui fala, né, de um comitê que foi designado pela Associação Geral para estudar esse assunto, Daniel 11, analisou cuidadosamente vários manuscritos, várias publicações anteriores, algumas que afirmavam, de fato, que a Turquia seria, então, o rei do norte, em Daniel capítulo 11. Esse comitê de estudiosos analisou tudo isso e chegou a algumas conclusões que foram publicadas neste artigo aqui. Portanto, é, sim, uma posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Então, aqui ele analisa trechos da profecia Daniel 11, né, Daniel 11, de 1 a 35, aí vem aqui uma breve análise, depois dos versos 36 a 39, também vem aqui algumas análises, vale a pena você ler, repito, com calma isso aqui, e eu vou destacar aqui alguns trechos, como eu disse, tá bom? Mais tarde, na Review Herald, de 29 de novembro de 1877, Tiago White defende essa posição do texto da seguinte forma, aspas para Tiago White: vamos dar uma breve olhada na linha profética 4 vezes representada no livro de Daniel. Admitir-se-á que o mesmo assunto é ignorado nos capítulos 2, 7, 8 e 11, com exceção de que Babilônia é deixada de fora, dos capítulos 8 e 11. A primeira descreve a grande imagem do capítulo 2. Aqui Babilônia, Pérsia, Grécia e bronze e ferro. Todos concordam que esses pés não são turcos, mas são romanos.
É à medida que descrevemos o leão, o urso, o leopardo e a besta com 10 chifres, representando a mesma coisa, que a grande imagem, novamente, todos concordarão que não é a Turquia, que é lançada na chama ardente, mas a besta romana. Assim, no capítulo 8, todos concordam que o pequeno chifre que se levantou contra o príncipe dos príncipes não é a Turquia, mas Roma. Em todas essas 3 linhas até agora, Roma é a última forma de governo mencionada. Agora chega o ponto da discussão do qual isto muito depende. O 11º capítulo da profecia de Daniel abrange a área ponderada pelos capítulos 2, 7 e 8. Se sim, então o último poder mencionado neste capítulo é Roma. Ainda que Tiago tenha talvez achado simpática, interessante essa ideia de a Turquia ser Roma, ser, melhor dizendo, o rei do norte, ele depois, obviamente, que deixa muito clara, 1877 aqui, né, daí para frente ele só defende a posição assim, majoritária da igreja de que realmente o rei do norte seria, o papado, né, papado romano. Então, Tiago White tinha essa posição, inclusive ele até, em algum momento, teve que refutar, né, a ideia de Uriah Smith, mas é até compreensível, né, quando a gente analisa olhando para trás, o fato de eles estarem tão preocupados com o Império Otomano, porque naquele momento ali, anterior a 1922, como eu disse, por um bom tempo parecia que esse império realmente se alastraria e teria um papel muito forte nas profecias, muito importante, mas depois, como eu disse, ele veio à bancarrota e aí deixaram essa ideia para trás, né? Ao mesmo tempo, o irmão White aconselhou cautela ao dar uma interpretação definitiva de profecias não cumpridas. Ele também alerta contra remover os marcos plenamente estabelecidos no movimento do Advento. Esse artigo não deixa dúvidas de que Tiago White considerou em 1877 que o poder mencionado em Daniel 11, 36 a 39 é Roma papal, e que este era um marco plenamente estabelecido no movimento do Advento. Até mesmo Uriah Smith, que mais tarde se afastou dessa visão, em um editorial na Review and Herald, de 13 de maio de 1862, sob o título O Papa removerá a sede papal para Jerusalém, refere-se ao papado como poder em Daniel 11:45, ou seja, mesmo Uriah Smith tinha essa ideia também de que o papado era esse rei do norte, né? Mas depois ele acaba mudando essa compreensão. Então ele cita ali uma declaração do Mercury, de Liverpool, na qual se afirma que um certo plano estava em andamento, o qual aponta para a concretização do plano definitivo, ou favorito, de Pio IX, de remover a sede do papado para Jerusalém. Isso é comentado por Uriah Smith da seguinte forma, abre aspas, o item acima não é significativo, considerado em conexão com Daniel 11:45, essa declaração confirma o fato de que havia virtual unanimidade entre os líderes da igreja com relação ao nosso ensino denominacional, a saber que Roma, em sua forma papal, é o poder mencionado em Daniel 11, 36 a 39, e que Roma papal também é um dos poderes mencionados nos versículos posteriores de Daniel 11. Bem, aí aqui o artigo avança, né? Eu vou ler, como eu disse, algumas partes destacadas. Há um paralelismo entre o capítulo 11 e os capítulos anteriores de Daniel, foi estabelecida, além de qualquer dúvida razoável. O 11º capítulo apresenta uma exposição literal das profecias simbólicas de Daniel 2, 7 e 8. Então, se há um paralelo, nós não temos Império Turco-Otomano, Turquia, lá nos capítulos 2, 7 e 8 de Daniel. Nós temos aquela sequência clara e clássica, né? Temos ali Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, Roma papal e a pedra, ou a volta de Jesus, juízo e volta de Jesus. Essa é a sequência. Então, o capítulo 11, em paralelo com essas profecias anteriores, não pode apontar para outra direção. Ele tem que seguir também esse fluxo, essa sequência profética, esses reinos proféticos, e culminar, então, com a volta de Jesus. Miguel, né? Onde o rei é novamente mencionado em Daniel 11:36 e descrito em linguagem quase idêntica, não poderia representar um novo poder, como a França ou a Turquia. Mais abaixo aqui, portanto, foi a conclusão unânime do comitê que, tanto historicamente quanto de acordo com uma exegese sólida do texto, Daniel 11, 36 a 39 deve se referir ao poder papal. E, além disso, que esses versículos são paralelos a Daniel 7, 24 a 25 e Daniel 8, 23 a 25.
que sempre foram considerados como ministério, pelo Ministério Adventista, do sétimo dia, como se referindo ao papado. O comitê também estudou as possíveis causas que levaram Uriah Smith e outros a se afastarem dessa interpretação denominacional histórica, substituindo a história da França durante a Revolução Francesa no lugar de Roma papal, como cumprimento de Daniel 11, 35, 36, e a Turquia como poder dos versículos posteriores. Bem como os resultados dessa mudança de posição em nosso ensino denominacional. Algumas das causas para essa mudança de posição foram as seguintes. Então, aqui o artigo do comitê analisa por que Uriah Smith teria mudado de ideia e passado a defender, então, o que ele defendeu por algum tempo aqui, né? Então, primeiro, a perda completa do poder temporal pelo papado em 1870, resultando na autoproclamação de Pio X como prisioneiro do Vaticano. Então, alguns achavam que o papado não ia mais se levantar, que esse golpe mortal tinha sido realmente mortal. No entanto, a gente sabe que depois o papado se levanta e toda a terra vai se maravilhando, a ferida vai sendo curada, enfim, né? Tudo que a gente conhece. Mas eles, naquele momento histórico, limitados pelas circunstâncias, achavam que o papado estava saindo de cena. Então, para eles, tinha que ser um outro poder. B. A convicção expressa na imprensa secular e religiosa de que o papado havia caído para não mais se erguer. Então, a influência da mídia, né? Então, a gente aqui até serve de alerta para nós também, né? Muitas vezes a gente acaba cometendo o erro de fazer interpretação profética mais olhando para os jornais, para as notícias, do que para a Bíblia e para o cenário maior que a Bíblia apresenta, né? Então, tomemos cuidado com isso também, né? Eles caíram também nessa armadilha, né, de ficar tão atentos às notícias do momento que acabaram indo para um outro lado, né, nessa interpretação profética. C. A inclusão de França, Turquia e Egito na interpretação desses versículos. D. Os exércitos russos pareciam prestes a cercar Constantinopla, e a imprensa mundial estava repleta de declarações de que o homem doente do Oriente em breve seria expulso da Europa. E. Comentaristas protestantes anteriores, como o bispo Newton, Adam Clarke e outros, geralmente sustentavam que o Império Otomano era uma das potências designadas em Daniel 11, 40 a 45. Então veja, a influência de outros intérpretes também no pensamento deles naquele momento. F. Uriah Smith evidentemente discordava de Tiago White, que fez advertências definitivas de que as posições tomadas sobre a questão oriental eram baseadas em profecias que ainda não haviam se cumprido. E aqui tem a citação, tem os textos, né? Se os pés, aqui um trechinho só, né, desse artigo que foi publicado na Review and Herald, de 3 de outubro de 1878. Se os pés e os 10 dedos da imagem metálica são romanos, se a besta com 10 chifres que foi entregue às chamas ardentes do grande dia é a besta romana, se o pequeno homem que se levantou contra o príncipe dos príncipes é Roma, e se o mesmo campo e distância são cobertos por essas 4 correntes proféticas, então o último poder do 11º capítulo, que chegará ao seu fim e ninguém o ajudará, é Roma. Uma conclusão bastante lógica, não é verdade? No livro Reflexões sobre Daniel e Apocalipse, escrito por Uriah Smith, por volta dessa década, esse livro teve ampla circulação e foi um grande fator para trazer possivelmente milhares à verdade. Então tem seu mérito, evidentemente, o livro de Uriah Smith. Sua interpretação das profecias estava em grande parte em harmonia com os antigos ensinamentos adventistas do sétimo dia. Tornou-se, portanto, para a grande maioria dos nossos ministros e leigos, a interpretação aceita de todas as profecias de Daniel e Apocalipse. Com o passar dos anos, passou a ser considerado nosso ensino denominacional oficial. O fato de diferir em alguns aspectos da posição dos pioneiros quase desapareceu. Somente quando os eventos tão confiantemente previstos não se materializaram, ou seja, com a queda do Império Turco-Otomano, e o papado, em vez de ter caído para não mais se levantar, tornou-se novamente uma influência decisiva nos assuntos internacionais, com a retomada do poder temporal a partir de 1929, nossos estudantes da Bíblia compreenderam ou empreenderam um reexame de nossa interpretação denominacional dessas profecias. Ou seja, com a queda do Império Otomano e a ascensão do papado, isso obviamente obrigou um reestudo desse ponto específico. E aí se percebeu que realmente Uriah Smith, nesse ponto, estava equivocado. Mais adiante, Roma papal está incluída na profecia, isso fica claro nos versículos 30 a 32, onde sua relação com a Santa Aliança, o contínuo e a abominação desoladora
né, foi esse poder que intentou contra o santuário, contra o ministério de Cristo, inclusive mudou os tempos e a lei, né, só pode ser realmente o poder romano, Roma papal. Em seguida, nos versículos 33 a 35, as perseguições papais, juntamente com a reforma, são apresentadas. Então, fica muito claro quando você estuda esse capítulo que o poder descrito ali é Roma papal, como sendo o rei do norte. Quarto ponto. Isso é ainda mais enfatizado pelo fato de que os versículos 36 a 39 são tão paralelos a outros textos que sempre foram aplicados ao papado pela maioria dos comentaristas protestantes. Aqui cita até Isaac Newton, por exemplo, né, que tinha esse entendimento. Muito bem, leia aqui, né, tem muita coisa interessante. Portanto, do exposto, concluímos que os versículos 36 a 39 de Daniel 11 apresentam com precisão, em linguagem profética, a obra e a história de Roma papal, que acreditamos ter cumprido especificamente essas predições nas reivindicações teológicas do papado e na sua história como igreja. Aplicar a profecia dos versículos 36 a 39 ao papado é continuar o pensamento da reforma de forma lógica e também manter o paralelo com os capítulos 7 e 8. Os termos dos versículos 31 a 39 se encaixam melhor no papado do que em qualquer outro poder da história. Terceiro ponto, Daniel 11, 40 a 45, que é a parte final da profecia, né? Ali alguns até a têm como a parte mais enigmática, mas realmente, ainda que não compreendamos todas as coisas relacionadas com esses versos, porque eles estão em cumprimento e culminam com o momento em que Miguel vai se levantar, tem coisas que não dá para a gente abdicar, né? Por exemplo, até faço uma comparação aqui, né? Com relação ali aos reis, aos montes de Apocalipse 17, né, que alguns intérpretes têm equivocadamente aplicado aos papas, aos últimos papas, né, a partir de 1929. Veja, mas a igreja tem várias formas de interpretação com relação a esse assunto, mas é como alguém comparou, né? Ok, Jacques Ducan diz que é um cachorro, Maxwell diz que é um lobo. Outro teólogo ali, estudioso, Hank Stefanovic, diz que é um cachorro do mato. Mas tem um fulano que diz que é um pássaro. Não faz sentido, né? Você vê que, por mais que haja uma ou outra variação na interpretação com relação a alguns símbolos de cumprimentos proféticos que estão em andamento, mas há uma convergência, né? Há um mínimo, não, nem diria que é tanto mínimo assim, né? Há um máximo de concordância em vários aspectos. Agora, quando alguém vai para uma direção totalmente contrária e até adota uma visão futurista, mais alinhada com o pensamento ali daquele São Malaquias, né, que não tem nada a ver com a gente, aí a coisa é bem complicada, né? Aqui também, ainda que haja uma ou outra variação no entendimento, a imensa maioria dos nossos teólogos entendem que o rei do norte só pode ser o papado. Com relação ao Rei do Sul, existe uma outra variação. Há quem pense, eu me incluo neste grupo, que o Rei do Sul tem mais que ver com o ateísmo e as derivações desse pensamento ateísta, né, iluminista, racionalista, que se opõe ao cristianismo. Outros acham que poderia ser, eventualmente, o Islã radical, alguma coisa assim, enfim. Mas o fato é que Rei do Norte é unanimidade entre nossos teólogos estudiosos, como sendo papado, por todos os paralelos que já mencionei aqui nesse artigo, né, e outros estudos mais. Então veja, o comitê dedicou tempo e estudo consideráveis em relação a esses versículos. Concordou-se que, à luz das conclusões anteriores, essa passagem deve ser considerada, em grande parte, como uma profecia não cumprida. A opinião ponderada do comitê era de que a expressão no versículo 40, no tempo do fim, não precisa se referir a uma data específica no início do tempo do fim, mas poderia se referir com igual precisão a qualquer momento no tempo do fim. Portanto, não precisamos necessariamente buscar o cumprimento do versículo 40 e dos textos seguintes em 1798, mas sim eventos subsequentes ao início do tempo do fim, e ainda assim anteriores ao fim do tempo da graça, ou a ressurreição por Miguel em Daniel 12, verso 1. Mais adiante aqui, na exposição de profecias não cumpridas, onde a história não está escrita, o estudante deve apresentar suas proposições com pouca certeza, para que não se perca no campo da fantasia, como muita gente aí tem se perdido, né? E eu vou ler então aqui o último parágrafo, que é a conclusão. O comitê, portanto, considera que onde a Bíblia e o Espírito de Profecia silenciam quanto aos detalhes de eventos futuros, devemos ter extremo cuidado
ao expor dogmaticamente o curso da história humana, para que não assumamos o papel de profetas, tentando dogmatizar o resultado exato de eventos internacionais que ainda estão por vir. Portanto, o comitê da igreja concluiu que seria bom suspender qualquer interpretação definitiva de Daniel 11, 40 a 45, até que eventos preditos possam ser claramente vistos e identificados como um cumprimento da profecia. Então, poderemos, com segurança e sem constrangimento, proclamar esses eventos como sinais do iminente levantamento de Miguel e da vinda do Senhor, conforme apresentado em Daniel 12, 1 a 3. Fechando, definitivamente não tem que ver com a Turquia. Mas toda cautela, toda prudência, toda reverência, oração ao estudarmos esse assunto aqui e outros mais que estão aí no nosso futuro próximo, como assim eu creio. Bem, aqui está então a fonte, você pode clicar aqui, Revista Ministry, março de 1954, páginas 22 a 27. Logo abaixo, coloquei aqui alguns vídeos que tratam da interpretação, do entendimento, né, de Daniel capítulo 11, o Rei do Sul, o Rei do Norte e a Última Batalha, palestra que eu apresentei numa igreja aí faz algum tempinho. Aqui também tem outra, a profecia de Daniel 11 está quase cumprida, e a terceira, Daniel 11, 40 a 45, os Reis do Norte e Reis do Sul. Espero que esses vídeos aqui sejam úteis para você, o ajudem, né, no seu estudo dessas profecias. E tem mais um detalhe aqui, ó, que eu acrescentei uma nota. Mas Ellen White não endossou o livro de Uriah Smith, como alguns pensam? Veja só, Ellen White nunca escreveu diretamente sobre quem seria o Rei do Norte em Daniel 11. Tampouco afirmou em suas obras que a Turquia teria esse papel profético. No entanto, ela valorizava os esforços de Uriah Smith em estudar e apresentar as profecias de Daniel e Apocalipse. Em várias ocasiões, recomendou seus escritos como úteis para o povo de Deus, especialmente nas fases iniciais do movimento adventista. Sim, Uriah Smith era um grande teólogo, era um grande estudioso, um escritor, e ela valorizou, sim, seus esforços no sentido de entender e divulgar a importância do estudo das profecias. Um exemplo é quando ela escreveu que, aspas, o Senhor tem instruído a seu povo por meio de Uriah Smith. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 111. Contudo, essa recomendação se referia ao espírito de estudo profético, não a um endosso absoluto de todas as interpretações específicas, até porque Uriah Smith não era inspirado, né? Então, os seus comentários, seus estudos, seus livros, eles eram oriundos de uma mente brilhante, estudiosa, mas que não tinha, né, o selo da inspiração, né? Ellen White evitava comentar sobre detalhes ainda em desenvolvimento profético, preferindo se manter nos princípios mais amplos. Ela reconhecia que o entendimento de algumas pessoas, de algumas profecias, poderia crescer com o tempo e à medida que os eventos fossem se cumprindo. Ela escreveu: quando o livro de Daniel for melhor compreendido, haverá um reavivamento entre o povo de Deus. Review Herald, 1897. Ou seja, ela previa uma compreensão progressiva, não definitiva. Aquela coisa da luz que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito, né? Então, ela sempre estimulou as pessoas a estudarem, a irem à Bíblia com oração, para compreender cada vez mais as profecias. Isso aqui é interessante, né? Então, o livro de Daniel e de Apocalipse também ia ser cada vez mais, ou melhor, né, compreendido com a passagem do tempo, com os esforços de entendimento, com os estudos, com oração, com um estudo sério, né, com hermenêutica séria, adequada para compreendê-los melhor. Ellen White e Uriah Smith tinham uma relação de respeito. Ela sabia da dedicação e sinceridade dele no estudo das profecias, mesmo que isso não significasse que estivesse de acordo com todos os pontos, com cada detalhe daquilo que ele havia escrito. Ok? Então aqui está o artigo, fica aqui como indicação para você, o Rei do Norte, o Daniel 11, poderia ser a Turquia. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você. E os vídeos também ali para que você possa em algum momento assistir. Espero que este vídeo aqui tenha sido útil para você. Caso você tenha se deparado com algum vídeo aí que apresenta de novo a Turquia como sendo talvez aí o cumprimento dessa profecia de Daniel 11, você pode enviar esse vídeo aqui para essa pessoa, indicar esse artigo para ela, e assim a gente vai progredindo no crescimento, no conhecimento das profecias. E repito, né, nós adventistas amamos as profecias. Por quê? Porque estamos interessados em detalhes, em minúcias. Não, é porque as profecias apontam para Jesus.
para a volta de Jesus. E nós somos apaixonados por Jesus, amamos Jesus, queremos muito que ele volte logo, por isso somos adventistas, né? O advento, queremos que o advento aconteça logo, é o nosso grande sonho, nossa grande esperança. Então, por isso o nosso olhar para as profecias, queremos estar atentos, queremos estar prevenidos. E, à medida que elas vão se cumprindo, a nossa fé, ela se torna cada vez mais solidificada, porque entendemos que a palavra de Deus é infalível. Tá bom? Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.